Vamos lá então, continuando a trabalhar o artigo definido, hein? Olha uma observação importante. Nós vamos chegar agora a uma observação legal, importante. Já vi sendo cobrado em algumas situações de provas que trazem correção gramatical. Vamos dar uma olhadinha lá. Bota lá para o slide. Olha só. Observação. Está lá. Não se contrai a preposição com o artigo quando este anteceder títulos de obras artísticas, de obras literárias, de jornais, de periódicos, etc. Bem interessante isso, hein? Entendeu? Bem interessante isso aqui. Tá? Como assim, professor? Veja. Observem. Lemos isto em O Estado de São Paulo. E nunca dizer lemos isso no Estado de São Paulo. Que aí até porque mudou. Esse artigo aqui faz parte do título. Ó. Ele faz parte do título do jornal. Então a preposição fica de fora, está lá a preposição, e aqui eu uso o artigo. Continue lá. Ó. Ele fará uma análise de Os Lusíadas. Tá? Esse os que está aqui faz parte do título da obra. E não falar ele faz parte dos Lusíadas, nem pensar. Entendeu? Então, não se pode contrair essa preposição com esse artigo quando se trabalham com títulos, ok? Vamos agora fazer o seguinte, ó, nós vamos agora dar uma olhada agora, rápida, nos chamados artigos indefinidos, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre esses caras aqui, artigos indefinidos, ok? Vamos conversar um pouquinho sobre eles então. Regra principal, o artigo indefinido. Em geral, usa-se o artigo indefinido antes dos nomes tomados em sentido vago e indeterminado. A gente já viu isso lá no início. Ó. Levou Deus um dia, em espírito ao profeta, um dia qualquer, em espírito ao profeta Ezequiel a Jerusalém, e o que viu o profeta foi uma parede, ou uma fachada em que estava um ídolo do zelo. Entendeu? Então aí, na realidade, o que eu tenho é ou vago ou indeterminado. Levou Deus um dia, qualquer dia. Né? Continua, o presbítero Eurico era o pastor da pobre paróquia de Carté. Veja que aqui está o definido, ó, da pobre. Descendente de uma antiga família bárbara. De uma antiga. Ele não especifica qual foi. Era uma antiga família bárbara. Tudo bem? Então, é justamente esse sentido mais aberto, esse sentido vago. Continuemos. Agora vamos aqui, ó, emprego dos particulares dos artigos indefinidos. Número 1, não se deve empregar artigo indefinido antes do adjetivo outro. Está lá, ó, pra gente. Como é que faz, professor? Aqui, ó. Olha lá. Deve haver outro governo melhor do que esse. E não deve haver um outro governo, entendeu? Diferente. Não falar esse deve haver, não é? Não dizer deve haver um outro governo melhor, mas deve haver outro governo melhor do que este, ok? Continuando. Por questão de estilo, deve-se evitar o emprego do artigo indefinido antes de apostos explicativos. Então, olha lá, tá? Olha lá, Recife, cidade de Pernambuco. Eu não é para dizer Recife, uma cidade de Pernambuco. Não, tem necessidade disso. Tem necessidade disso. É Recife, somente cidade de Pernambuco, ok? É considerada a Veneza brasileira. Então, evitem-se, né? Não se aplicam artigos indefinidos antes de apostos explicativos. Continue comigo. Pode-se antepor o artigo indefinido a um numeral cardinal para indicar aproximação numérica. Olha só. Faz uns 3 anos. Pronto, está aqui. Ó. Isso aqui é só para dizer aproximação numérica. Né? É muito comum, a gente fala muito, rapaz, já faz umas 3 horas que eu estou aqui te esperando. Não quer dizer que realmente eram 3 horas. Faz umas 3 horas. Continue comigo. Observação interessante.
é importante não confundir os artigos indefinidos uma com os numerais uma. É interessante isso aqui. E diga-se passagem, é uma situação que nem sempre é fácil de definir. Nem sempre é fácil de definir. Então vamos dar uma olhada lá. Como é que eu faço? Vamos exemplos. Primeiro, preste atenção. Vejam a diferença. Um cachorro é sempre um bom companheiro para o homem. Vejam que, professor, não dá para confundir não. Você vai dizer assim, por que não, professor? Porque a ideia do artigo indefinido é justamente em definir, não especificar, transmitir ideia vaga. Então, quando eu digo aqui um cachorro, a ideia que eu passo aqui não é o cachorro, é qualquer cachorro. É justamente a ideia do artigo. Ó. É sempre um bom companheiro, ó. É qualquer. Tá? Tem até outro. Vejam agora a diferença. Ontem lemos apenas um capítulo do livro de matemática. Esse cara daqui, não é... Nós ontem lemos apenas qualquer capítulo. A ideia aqui é de um específico. Aqui é um específico. Perfeito? Entendeu? Aqui é quantidade. A ideia aqui é uma ideia de quantidade. Entenderam a história? Entenderam a história? Vejam agora aqui. Hoje precisamos ler no mínimo 2. Você vê que quando eu olho para a sentença à frente, fica muito clara, entendeu? Muito clara a ideia de quantidade. Tudo bem então? Tranquilo? Vamos dar eu digo lá assim, ó. Imagine, eu digo assim, ontem, deixa eu apagar isso aqui. Eu digo assim, ontem encontrei uns amigos, né? E fizemos umas análises sobre a teoria, sei lá, não importa mais. Vejam que eu estou diante de quem aqui? Apenas artigos, ó. São artigos, ó. Aqui, ó. São artigos indefinidos, tá? Encontrei uns amigos, quaisquer amigos. Então, essa é a ideia do artigo indefinido, né, para você não confundi-lo justamente com o numeral. Combinado assim? Combinado então? E aí, eu coloquei aqui já os dois exemplos, né? Observação final aqui, ó. Desculpa, aqui eu acho que o slide aqui foi repetido. Vamos lá comigo. Vejam, agora nós vamos dar uma olhada rápida em outra classe gramatical também igualmente simples. Não tem muita coisa aqui de lá para dizer. Uma ou outra regra é que vale a pena ser analisada, que é o numeral. Lembrem-se, adjetivo, veja, adjetivo foi o primeiro, artigo foi o segundo. Vamos para o terceiro. Quem é esse terceiro, professor? É outra classe cujo papel é de acompanhar o substantivo. Em algumas situações ele substitui, mas a base do numeral quem é? É uma base de acompanhamento do substantivo. Certo? Por isso que ele é outra classe de quê? De determinação. É outra classe de quê? De especificação para o substantivo. Vamos lá então? Vamos ver a definição. Corta lá para o slide. Então tá lá. Primeira coisa. Definição. Palavra variável que, acompanhando ou substituindo o substantivo, transmite uma noção de uma quantidade ou de ordem numérica. Então esse é o papel principal do numeral. Então é por isso que eu vou ver isso aí, ó. Olha lá. Recebam lá. 2/3 do Congresso Nacional votaram contra a medida. Você vê que está clara a ideia aqui, está clara a ideia aqui
de quantidade. Tá? Bem clara a ideia de quantidade aqui. Então, 2/3 votaram. João foi aprovado em 150º lugar. Pronto. Então, que lugar foi que João ficou? Ficou lá no... Tá aqui, ó. Ficou na posição 150. Então, ideia de quantidade ou de ordem numérica. Continue. Considerações iniciais sobre os numerais. Vejam, os numerais geralmente são, preste atenção nessa expressão aqui, ó. Eles são termos adjetivos. O que significa dizer isso, professor? São termos de acompanhamento do substantivo. Ó, aqui, ó. Acompanham o substantivo em função de... Olha um processo sintático aqui já, ó. Em função de quê? Adjunto adnominal. Certo? Uma curiosidade, veja, vamos voltar lá para aquela mesma ideia que você diz que você não aguenta mais ver, ó. Substantivo está aqui, certo? Aí eu tenho aqui, ó, artigo, eu tenho aqui, ó, numeral, eu estou aqui com o adjetivo, eu estou aqui com o pronome. A gente viu que essa turma todinha daqui vai se referir a quem? Ao substantivo. Certo? A gente viu que essa turma daqui, então, tá? Esse grupinho daqui, eles são determinantes, não é isso? Veja. Estes determinantes para o substantivo, quando nós entramos na esfera sintática, esses determinantes vão assumir o papel de adjunto adnominal. Então, eles são adjuntos adnominais para o substantivo. Tá? Por quê, professor? Porque o papel dele é justamente acompanhar. Ficar ali junto do substantivo, transmitindo ideias várias. No caso do artigo, determinação, indeterminação. No caso do adjetivo, qualificação. No caso do numeral, o que, professor? Nós vamos ver agora o que, professor? Ordem, quantidade, sequência. Ok? Maravilha? Então esses caras aí, como a gente viu aqui, daí serem, ó, aqui, ó, também chamados de numerais, ó. Papel básico deles, ó. Numerais adjetivos. Óbvio que quando assumem a posição do substantivo, eles são denominados de numerais substantivos. Ok? Então tá lá aqui, ó. No encontro havia 2 mestres, aqui o numeral tipicamente adjetivo. Combinado assim? Maravilha? Tudo bem? Classificação dos numerais, tá? Novidade 0 aqui, ó. Eles podem ser cardinais, ordinais, fracionários, multiplicativos e coletivos. Certo? Vamos dar uma olhada rápida em alguns empregos, né? Então, só para relembrar você não ficar, né? Pô, Rodrigo, né, os numerais cardinais, a gente conhece 1, 2, 3, 4. Os ordinais, primeiro, segundo, terceiro, quarto, por aí a fala vai. Os fracionários, aquele do meio, metade, terço, quarto, quinto, né? Falando aí dos fracionários, né? Os fracionários, meio, metade, terço, cinco, quarto, né? Quinto, sexto, sétimo, oitavo, tá? Os multiplicativos é aquele do dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, sextuplo, óctuplo, certo? Esses são os multiplicativos, né? E os coletivos são alguns numerais que indicam literalmente coleções, novena, dezena, dúzia, quinzena, né? E por aí fora, quarentena, etc. Vamos jogar agora algumas regras gerais para o emprego desses numerais, certo? Não são muitas, mas são algumas regras que são interessantes. Vamos ver uma primeira aqui, ó. Empregam-se os cardinais, preste atenção, cardinal, 1, 2, 3, 4, 5, para designação de datas e horas, como também para designar capítulos, parágrafos, folhas ou quaisquer divisões de uma obra. Está lá então, aqui, ó. Certo? Recife, 23 de junho. Em São Paulo, são 23 horas, 38 minutos. Tá? Uma curiosidade para vocês. Vejam.
apenas uma curiosidade. Presta atenção. Eu tenho a palavra aqui apartamento. Vou abreviar aqui, certo? Vejam, interessante. Se eu... Apartamento não, faz chato. Apartamento não, apaga apartamento. Vamos lá. Vamos pegar a palavra capítulo. Uma curiosidade. Se eu fizer isso aqui, como é que eu leio essa frase? Veja que curioso. Se eu colocar o numeral à frente do substantivo, eu vou ter que lê-lo como cardinal. Então eu estou diante do capítulo quê? 23. Mas se eu puser este numeral atrás do substantivo, ó, tá? Eu vou ter que usá-lo como quê? Ordinal. Entendeu a história? Então, posposto, eu tenho que ler como cardinal. Anteposto, eu leio como ordinal. Entendeu a história? Por isso que você fala assim, ó, apartamento 58. Pronto. Entendeu? Mas se eu pusesse aqui atrás, eu não podia mais dizer 58 apartamento, mas eu tinha que dizer 58º apartamento. É uma curiosidade para vocês. Continuem. Observações também. Vejam que curioso. Isso aqui eu sou muito bombardeado com essa pergunta. Sou bastante bombardeado. Veja. É correto, eu estou numa citação, esse pessoal da área jurídica me pergunta muito. Veja, eu posso dizer corretamente. O fato está escrito a páginas 25. Não tem problema. Assim, Rodrigo, é. A páginas 25. Ou na página 25. Certo? Entendeu? Entendeu a história? Eu posso dizer 14 de janeiro, seco, a 14 de janeiro, em 14 de janeiro ou aos 14 de janeiro. Tudo correto. Entendeu? Interessante isso aqui? Algumas pessoas fazem o seguinte, que também está correto. No lugar de na página 23, eu posso também fazer isso, aplicar o acento grave e escrever a página 23. O que foi que eu fiz? Nada. O que é na? É em mais a. O que foi que eu fiz? Nada. Eu troquei a preposição em pela preposição a e eu vou ter a mais a. Ok? Então, todas essas formas estão absolutamente corretas. Essas formas, né, de eu expressar o numeral. Continue comigo. Opa, tem que apagar aqui. Apagou. Veja uma curiosidade. Na computação dos dias, dos meses, empregam-se os numerais cardinais. Então eu falo dia 2, dia 3, dia 4. À exceção de quem? Do primeiro dia de cada mês, para o qual se emprega o ordinal. Então, 1º de abril, 1º de setembro. Entendeu? Então, dia 20, dia 15, dia 18, agora dia 1º de agosto. 1º de setembro, 1º de dezembro. Continue. Em alguns contextos, os cardinais são empregados em sentido indefinido. Isso é bem interessante. Tá? Porque a questão é semântica. Dá uma olhada lá. Preciso lhe dizer 2 palavras. O cara quer dizer 2 mesmo? Não, ele não quer dizer 2 palavras. Ele quer dizer algumas palavras para você. Tá? Isso é muito mais aqui enfático, né, do que necessariamente uma quantidade específica. Olha só essa aqui, ó. Já lhe disse isso 1000 vezes, né? 1000 vezes aqui na realidade não é 1000. Já disse isso várias vezes, entendeu? Eu tenho inclusive aqui a ideia que a gente chama isso aqui de hipérbole. Professor, o que é uma hipérbole? É um exagero na expressão da mensagem. Ok? Tudo bem? Então,
Emprego bem interessante. Continua comigo. Número 3. Ambos e ambas são considerados numerais duais, pois sempre se referem a um par de coisas ou de pessoas. Logo, ambos de dois, são expressões pleonásticas e devem ser evitadas em linguagem formal. Veja, embora a gente encontre alguns gramáticos falando isso, deve-se evitar essa linguagem. Até porque ambos dois. Entendeu? Ambos dois. Ok, então? Vamos lá, volta lá. Tá? Uma curiosidade, quando a gente fala aí, não sei se vale muita curiosidade não, mas vale a pena você mencionar aí, certo? É um detalhe interessante. Quando você antepõe esse ambos a substantivo, né, nós vamos sempre fazer segui-lo de um artigo definido. Então, a gente sempre vai falar assim, ó. Ambos meninos, não. A gente vai falar ambos os meninos. Entendeu? É assim que a gente fala, né? Eu digo, ó, eu analisei ali e percebi que ambos os lados, reticências. Então, você vê aqui, quando eu aplico ambos anteposto a substantivo, o que acontece, professor? Ele vai ter o artigo definido. Tá certo? Ok? Continua lá comigo. Vamos lá. Queridos, vejam. Esta regra, junto à próxima regra, ela vez em quando ela aparece em concurso. Tá? Essa regrinha daqui, ó, ao lado da próxima que nós vamos entrar, ela vez em quando aparece. Por exemplo, na prova do TRF, na segunda região de 2007, existe uma indagação sobre isso aqui. Portanto, é aquela história do vale a pena você guardar. Na designação de reis, papas, soberanos, séculos e partes de uma obra, capítulos, tomos, etc., empregam-se os ordinais até 10. Preste atenção para não confundir, ó. Isso aqui é para rei, papa, soberano, título, né, dos caras lá, tá? Capítulo, tomo de obra. Até 10 eu vou com o ordinal. De 10 para frente, eu entro com os cardinais. Tá? Então, professor, como é que é esse negócio aqui? Vamos lá? Vejam só esse exemplo aqui. Século VI, eu estou até 10. Capítulo 2, eu estou até 10. Agora, olha só. João 23, século 21. É por isso que o Papa atualmente hoje, né, é o Papa Bento, o quê? 16. Entendeu? É o Papa Bento 16. Mas o anterior Papa era o Papa João Paulo II. Entendeu? Interessante? Né? Papa Pio XI. Agora Papa Pio X. Entendeu? Então, até o 10, a gente vai com o ordinal. Daí para frente, tudo é cardinal. Século XIX, século XVIII. Agora, no século IX, no século VIII, no século II, ok? Guarda isso. Aí você vai precisar distinguir esta regra da próxima que vem aí. Vamos lá. Vai lá. Quem é a próxima? A próxima é muito parecida com ela, ó. Só que agora é designação de artigos de leis, decretos, portarias, regulamentos, etc. Preste atenção agora. Usam-se os ordinais até quanto? Até 9. E os cardinais de 10 em diante. Entendeu? Cuidado para não confundir. Aí um detalhe, se o numeral vier anteposto, empregam-se sempre os ordinais. É aquilo que mais ou menos que a gente já conversou.
Então, como é que vai ser aqui, professor? Vamos lá olhar. Tá aí, ó. Artigo 2º. Entendeu? Artigo 2º. Inciso 4º. Agora dá uma olhadinha. Vamos lá. Parágrafo 9º. Agora, artigo 23. Entendeu? Inciso 14. Parágrafo 12. E não 12º. Entenderam? Então eu vou até ali o 9, nós vamos com os ordinais. A observação do final. Se o numeral vier anteposto, o que é que eu faço, professor? Está antes. Eu vou ler como ordinal. Tá? Se porventura alguém escrever para mim assim, né, vamos ver aqui. Vai ter que falar assim, ó. Tá? Eu vou ter que ler 23º inciso. Ou então, inciso 23. Entendeu? Guarde esta regra para que você não se enrole em relação à aplicação, com relação a Papa, século, que foi a regra aqui anterior, né? Cuidado, rei, Papa, etc. e tal. Ok? Vamos continuar. Veja, acho que uma observação praticamente final aqui para a gente já. Tá? Qual é, professor? Ao lado das grafias bilhão, trilhão, quatrilhão, existem as menos usuais, mas igualmente corretas. Né? Bilhão, mais arcaico, trilhão, quatrilhão. Tá? Estes numerais, aí veja, o importante não é isso. Não é saber se é bilhão ou bilhão, trilhão ou trilhão, quatrilhão ou quatrilhão. O importante está aqui embaixo. Ó, esses numerais não apresentam flexão de gênero. Apresentam-se tão somente sob a forma o quê? Masculina. Entendeu? Apresentam-se tão somente sobre a forma masculina. Por que eu estou falando isso? Porque é muito comum as pessoas... Vejam essa frase aqui, ó. Ninguém conseguiu acertar todas as questões dentre... Dá uma sacada aqui, ó. Dentre os 15 milhões de pessoas. E não dentre as 15 milhões de pessoas. Por quê, professor? Por que não, professor? Porque esses caras aqui só existem na forma o quê? Masculina. Não adianta tentar colocar as aqui, esses caras são essencialmente masculinos. Em relação à concordância desses caras, nós vamos vê-la na parte de concordância. Maravilha? Então a gente vai terminando essa aula nossa, uma aula bem tranquila, bem light, bem né? Sem muito estresse, artigo e numeral, vendo particularidades sobre essas duas classes morfológicas que são determinantes do substantivo. Tá bom? É isso que eu quero. Eu quero que você vá formando a sua cabeça, vá estudando. Se você quiser assistir novamente, assista, não há problema algum, tá certo? No entanto, que a gente vá formando esse banco de informações para quando nós adentrarmos os processos sintáticos, que são processos mais perigosos, mais densos, aí sim a gente consiga levar isso tudo aí numa boa. Maravilha? Então, um grande abraço. Eu aguardo você na nossa próxima aula.